Bom, então, enquanto eles consertam com o computador, eu queria contar a vocês aquela história, então, do conferencista que fazia conferências de modo profissional, e ele tinha um motorista que guiava para ele, ia de estado a estado fazendo conferência. Mas um dia, muito cansado, depois de fazer a palestra número 500 e pouco, ele pegou o carro e disse para o motorista: ai, não aguento mais palestra, estou cansado. Aí o motorista falou: se eu quiser, eu faço a próxima para o senhor. Ele falou: como você, motorista? Ele falou: eu já sei o que o senhor vai falar, não é isso, já assisti 400 palestras suas, eu posso fazer a próxima. Aí ele combinou, então ele pôs a roupa de motorista e o motorista pôs a roupa de conferencista. O motorista sentou na terceira fila, aliás, o conferencista sentou na terceira fila e o motorista fez a palestra de maneira brilhante. A palestra foi tão bem feita que ele foi aplaudido de pé. E foi um sucesso, porque ele decorou tudo. Aí, depois da palestra, surgiram perguntas. Então, houve uma pergunta do gênero: conferencista, parabéns, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: se eu aquecer o átomo 2 vezes antes de pôr no reator, será que com a água gasosa eu posso ter algum resultado sem rachaduras? Ele ficou meio parado por hora. Essa pergunta é tão inocente que eu vou deixar meu motorista responder. Então eu quero dizer que eu estou aqui sem o motorista, esperando que alguém ponha uma imagem, que o Cláudio ponha uma imagem na televisão, que nós vamos conversar. Tá ok, Cláudio? Podemos colocar a imagem agora? Deve aparecer aí. Eu adoro... Não, um minutinho. Farda branca? Eu quero explicar, não é essa, eu vou explicar. Esse material que nós vamos ver agora, que o Paulo vai mostrar, eu quero explicar antes. Nós vamos falar hoje de campanha institucional e do que é a palavra institucional em publicidade ou não publicidade. Vocês vão ver agora 3 layouts, 3 ideias, porque ela não vai entrar em produção agora, de como é que a gente está mudando a comunicação no governo brasileiro. Essa mudança já aprovada pelas Forças Armadas, vocês vão ver uma montagem, porque é muito difícil chegar para um cliente acostumado a fazer filmes de pessoas marchando, batendo continência, e explicar uma ideia. Então eu fiz uma montagem, eu fiz um texto e uma montagem. Mesmo porque explicar uma ideia tem a dificuldade daquela pessoa que vendia novela. No começo das novelas da Globo, existia uma pessoa que ia ao cliente e explicava a novela, como é que ia ser a novela. E ele foi a Gessi Leve uma vez, explicou uma novela, e o cliente falou: isso é uma droga. Aí o contato disse: não, mas eu tenho que reconhecer que eu não sou ator, eu não tenho a roupa certa, não há música de fundo, o enredo precisa ser caprichado. Aí o cliente diz: eu reconheço quando é uma droga, e isso que você me contou é uma droga. Aí esse contato falou: o que o senhor acha dessa outra novela? Um rapaz gosta da moça, a moça gosta do rapaz, os pais não gostam do namoro e eles se matam. Ele falou: é uma droga. Está vendo como contada não tem graça? Isso é Romeu e Julieta. Então, essa coisa, em vez de contar, eu montei 3 layouts esses que estão aprovados, baseado no seguinte princípio: ou a gente fala a linguagem do jovem, ou a gente fala uma linguagem do poder governamental de cima para baixo. Nós, ao convocar jovem para a Marinha, ou para o Exército, ou para a Aeronáutica, eu induzia a fazer a linguagem juvenil, a linguagem quase que uma TV linguagem. Vocês vão ver o layout de como ficou, o que a gente vai fazer daqui para frente para convocar os jovens a se alistar numa dessas 3 forças. Apenas a ideia. Passa os 3, por favor, Paulo. Ok, Paulo. Eu adoro cor branca. Farda branca? Ai, chiquetérrima. E adoro mar. Iates, bem grandes. Para você que gosta de ideias radicais, eu tenho uma dica legal. Você vai ganhar um grande navio e vai navegar até as fronteiras marítimas do Brasil. Quer saber quanto custa? É de graça e você ainda leva algum. E sempre elegante, como um artista de cinema. Lembra daquele filme?
Se você acha que vestir branco uma vez por ano dá sorte, imagina vestir o ano inteiro. Próximo. Você, que adora ver filmes de ação e aventura, tá na hora de descobrir outras emoções. Aquilo que eles fazem de mentirinha, você vai fazer de verdade, com muita adrenalina, garra e criatividade. Depois de algum tempo, você vai ver que é mais artista do que todos eles juntos. O equipamento é de primeira. Depois que você gastar essa, tem mais 25. O seu guarda-roupa tem as cores da moda, verde e ocre. Mas você não vai chamar atenção. É tudo camuflado. Sua missão é quase impossível, mas você vai dar conta. O que você viu no cinema, esquece. Aqui não tem truque. E se depois de tudo isso você se sentir um herói, não se preocupe, é normal. Okay. Próximo. Quer deixar um piloto de Fórmula 1 com inveja? Que tal pilotar um Mirage que quebra a barreira do som? Ou não? Tem um monte deles te esperando. Que tal dar uma volta para ver de cima o tamanho do seu país? E de quebra, vigiar as fronteiras. Ou então, em missão de ajuda à comunidade. O tempo todo você vai ter a sensação de quem está por cima. Como já dissemos, você vai deixar o pessoal da Fórmula 1 com inveja quando você ultrapassar um deles pilotando um avião quase igual ao seu. Ok. Essa linguagem mais jovem, ela atinge o público que interessa e não uma coisa das forças armadas para o jovem que nem sempre está a fim de fazer serviço militar. Isso, para minha surpresa agradável, foi aprovado e nós estamos executando um material que vai ter uma cara parecida com essa. O Paulo, você me mostra aí o próximo filme, por favor? Mostra o primeiro que você tem aí. Ok, pode... Our Air Force has developed Bom, agora nós vamos ver um exemplo do que é institucional em termos de país, em termos de nação, em termos de... Porque até então a publicidade é conhecida como sempre a serviço de um produto ou a serviço de um serviço, ou para vender um serviço ou para vender um produto. Nesse caso, vocês vão ver uma coisa chamada criatividade institucional em termos de uma nação. Por exemplo, esse caso que vocês vão ver daqui a pouco é quando a guerra do Vietnã estava naquela mortalidade desgraçada, os jovens americanos morriam desde bambu envenenado até água envenenada, o vietnamita tinha realmente ganho a guerra. O Nixon tinha um problema. Se ele trouxesse as tropas de volta, se eles retirassem o país da guerra do Vietnã, seria assinar um fracasso. O dilema era, como é que eu faço para assumir que nós perdemos a guerra sem dizer que nós perdemos a guerra? O país todo já estava a fim de fazer Rambo, já estava a fim, isso tudo veio depois, como vocês sabem, estava a fim de se safar daquela situação difícil, guerra perdida, não tem o que fazer a não ser um milagre. E eles realizaram o milagre através da comunicação. Eles convidaram 6 mães, vocês vão ver um exemplo, mas foi feita uma série de 6 filmes de televisão, onde eles mostravam uma mãe aflita, dizendo, vocês vão ver uma mãe muito aflita, ao lado da mãe tem um porta-retrato de um aviador, que é o filho dela, e ela diz, o meu filho é aviador, e ele está em cima de Camboja, Vietnã, e ele está jogando uma bomba que vocês criaram, a Forças Armadas criou, a Força Aérea criou uma bomba chamada Mater Bomba, que tem 600 outras bombas dentro, e ele está jogando isso em cima de creche, em cima de hospitais, porque ele faz isso à noite. E em nome da bandeira americana, pelo amor de Deus, traga meu filho de volta. Eu não quero que meu filho continue matando ninguém. Então o Nixon, depois disso espalhar no país inteiro, o Nixon não perdeu a guerra. O Nixon atendeu as mães. Ao atender as mães, ficou claro que ele estava trazendo os filhos heróis de volta. Passa para começar, por favor.
foi longe. Não, é aquela senhora falando mesmo. Essa aí. Our Air Force has developed a new kind of bomb. It's called the mother bomb. Each mother bomb contains 640 baby bombs, which are full of hard steel pellets. The mother bombs release the baby bombs. The baby bombs explode and scatter the pellets over an area the size of 10 football fields, with enough force to puncture the head or chest or stomach of a North Vietnamese soldier or a water buffalo or a baby. We're dropping thousands and thousands of these mother bombs on the people of Cambodia, Vietnam, and Laos. Let's hear it from motherhood and the flag. Ok, corta. Olha a importância dessa série de peças, quer dizer, que alterou o comportamento de uma nação inteira. Como vocês sabem, o Hollywood, Los Angeles, é uma oficina de comunicação. A gente pensa que é uma meca cinematográfica. É uma oficina de comunicação que faz filmes para vender e a gente aluga e a gente vai ao cinema. Mas tem lá dentro um business plan de Hollywood que é para atender grandes empresas, que é para atender governo e é para atender entidades. Por exemplo, eu queria só fazer um teste. Vocês viram um pedacinho aí. Quem assistiu o filme Questão de Honra? Com Demi Moore, Tom Cruise e Jack Nicholson. Pois é, vocês vão ver agora um trecho desse filme a partir do engano que nós brasileiros fizemos ao traduzir o nome desse filme. Esse filme foi pago pela Marinha Americana, porque você está a ver que a Marinha Americana, quando ela tem a imagem não deteriorada, mas a imagem esquecida, porque nenhum jovem americano levanta de manhã e diz assim, what about Marinha? É preciso que a Marinha esteja na comunicação. A imagem da Marinha precisa estar pronta para o jovem daquele dia ou daquela faixa etária. Como é que faz? Se nós vamos fazer filme de 30 segundos, vai demorar muitos 30 segundos para fazer clima. Então fica mais barato, mais inteligente, convocar roteiristas caríssimos, roteiristas de $1 milhão em Hollywood, fazer um roteiro, escolher um casting maravilhoso como esse, Demi Moore, Jack Nicholson, Tom Cruise, que já é meia bilheteria garantida, e eles fizeram um filme que aqui se chamou Questão de Honra, mas que na verdade vocês vão ver o título original, lá se chama A Few Good Men, ou seja, Alguns Escolhidos. E a história de 2 jovens tenentes advogados da Marinha que acabam arrasando com a vida de um general cretino que é o Jack Nicholson. Esse clima todo, esse enredo todo, quando você vê no final do filme a ficha técnica, todos os almirantes possíveis e imaginários estavam assessorando esse roteiro. Esse filme custou por volta de $35 milhões e rodou o mundo, rodou todo o país americano e roda o mundo. Esse filme, a combinação é o seguinte, eu pago Hollywood $35 milhões e esse filme roda. À medida em que começa a realizar lucro, o lucro pertence aos donos, os judeus louvados e inteligentes que sabem fazer um trabalho dele. E o capital volta para o cliente. Então vocês vão ver agora, com um olho clínico diferente, pedaços A Few Good Men, que nas entrelinhas, além do texto inteligente, ele revela para o jovem a elegância do tenente, a elegância dela, a roupa branca, passa aquele feito heróico de estar dentro da Marinha, e depois de passar esse filme na nação toda, aí sim se pode imaginar que um jovem americano na faixa etária de 17, 18 anos, terá uma outra imagem ou uma imagem renovada do que é a Marinha Americana. Passa, por favor. Olha o som.
Feel Good Man. Olha aí, Leitor. Captain, I'd like to request that it be me who's the attorney, that it be myself who's assigned. No, I'd like to request that it be I who am assigned. That it be I who am assigned. That's good. That's confidence-inspiring. Good grammar there. Captain, I'd like to request that I be the attorney assigned. Hi, I'm Lieutenant Commander Galloway. I'm here to see Captain West. Oh, go right in, Commander. They're expecting you. Thank you. Ok, corta. Você ter uma ideia de aí pela frente, como é que essa coisa... Para vocês terem uma ideia de como é que Hollywood faz esse trabalho, além do cinema e entretenimento, vocês devem ter visto filmes que, colocados no ar, não necessariamente como um filme, mas sim como uma encomenda. Hold on. A partir da crise de 29 nos Estados Unidos, na miséria americana de 29 a quase a guerra, o Frank Delano Roosevelt pôs no livro dele e confere com o livro do Frank Capra, um diretor chamado Frank Capra, que eles fizeram uma série de filmes para enaltecer a pobreza americana. Vocês devem ter lembrado dos filmes, um chamava A Felicidade Não Se Compra, o outro chamava Da Vida Nada Se Leva. Vai prestando atenção no título. Isso eram filmes feitos para um país quebrado, para uma pobreza quase que universal nos Estados Unidos. Esse filme também tinha James Stewart, o Tom Cruise da época. Eles tinham uma missão, esses filmes, era enaltecer as pessoas pobres. Pobre não quer dizer vai roubar, pobre não quer dizer vai assaltar terras. Esses heróis da época, o script era feito de tal maneira, aprovado na Casa Branca. Esse material, essa máquina de comunicação em Hollywood, ela não está a serviço de fazer truques de Spielberg e dinossauro apenas. Há um outro filme que vocês devem ter visto, que é uma encomenda dos advogados do Wall Street. É um filme que vocês viram com Danny DeVito, chamado Com o Dinheiro dos Outros. É um takeover, um advogado que compra ações das companhias familiares que estão quebradas, e até quase o fim do filme parece que o advogado takeover de Wall Street é um cretino que quer comprar as firmas falidas. No final se revela que ele é que está salvando as firmas, porque era uma firma de fibra óptica, uma firma de cabo de cobre, e ele transforma aquilo em fibra óptica e salva a companhia. Essas coisas são encomendadas, porque fica mais em conta você falar com o país inteiro dessa maneira do que simplesmente fazer comerciais de televisão 30 segundos.
Mas vamos ver um exemplo do que acontece num outro campo. A Mitsubishi foi por 2 vezes processada, como vocês leram no jornal, porque os empregados da Mitsubishi praticavam assédio sexual. Isso nos Estados Unidos virou um tabu, agora parece que melhorou um pouco. Como é que eles poderiam fazer a diminuição ou a eliminação do assédio sexual numa companhia monstruosa como a Mitsubishi, entre outras? Eles, claro, contrataram 2 companhias, acho que foi Pricewaterhouse e uma outra companhia, avisaram os empregados que 2 companhias estavam observando os funcionários da Mitsubishi dali para frente, e se descobrisse que estava havendo assédio sexual em algum dos departamentos, a companhia seria avisada e as pessoas seriam chamadas. Fora isso, como vocês leram nos jornais, tinha aquele conselho: não entre no elevador se tiver uma mulher, e para a mulher não entrar no elevador se tiver um homem. Nunca fique só no elevador, não dê flores a não ser na presença de pessoas, não mande presente para sua secretária, e a coisa ficou quase que um tabu. Mas aí eles fizeram então um comercial de televisão para ajudar um pouco a diminuir essa atmosfera do assédio sexual. Como seria um comercial? Como seria um filme de televisão sem praticamente assinatura, só para mostrar para nós, marmanjos, nós homens, cretinos, quando nós praticamos um assédio sexual, de que maneira a mulher se sente, vamos dizer assim, ofendida, se sente molestada? Como é que faz isso na televisão? Você não pode... Lá tem uma série de coisas que é proibida, você não pode mostrar várias coisas, por exemplo, a partir de cerveja que não pode anunciar com cena de consumo. Nessas coisas de beijo, nessas coisas, eles tomam certo cuidado. Então eles fizeram o filme que vocês vão ver. Tem uma série, eu trouxe apenas um para exemplo. Como convencer um marmanjo do escritório que a mulher se sente mal quando ele pratica um assédio sexual. Então eles botaram aqui um executivo que vai à máquina Xerox fazer uma cópia e um cachorro vai atrás. E aí ele diz assim: olha, a mulher se sente tão chateada, tão molestada quanto você nessa cena. Passa, por favor. Esse é um trabalho institucional, não tem assinatura de ninguém, simplesmente é um trabalho institucional, da gente criar vergonha. Com a ajuda da Paula, eu queria saber se os slides estão ok, nós vamos para o filme. Então, tá certo lá? Vamos para outro filme, vamos para aqueles slides, tá bom? O próximo filme que nós vamos ver é o seguinte: ao institucionalizar um produto, uma imagem, um serviço, geralmente a gente usa meios e nem há necessidade de falar das qualidades do produto. Por exemplo, a Pepsi Cola, que quer institucionalizar a seguinte ideia: ela quer vender uma ideia para todos nós, que a nova geração tem a chance de escolha. Então, nós, tomadores de Coca-Cola, nunca tivemos uma segunda chance de escolha. Agora, a nova geração tem. Então, toda a campanha da Pepsi, eu trabalho com a Pepsi há muitos anos, trabalhei com a Pepsi há muitos anos, a campanha é: vamos falar com a nova geração, porque é muito difícil desmanchar a cabeça de quem já está com o paladar programado com Coca-Cola. Então, todo o material é feito que vai desde de jovem irreverente até uma cena delicada como essa que vocês vão ver, para vender o conceito de que a nova geração, feliz da geração que tem escolha. Passa, por favor, o primeiro filme desse. Important thing a human being learns is that he or she has a choice. Pepsi, the choice of the new generation.
Ok, minutinho. Eu tenho que explicar isso antes, né? Então, na competição com Coca-Cola, a gente usa imagem dessa lícita, aliás. Choice of the Alguém está concorrendo com a Xerox, veja com que impacto. Passa, por favor, bota esse da mão. Agora segura um pouquinho, que eu tenho que explicar. Como eu disse, nos Estados Unidos é proibido anunciar cerveja com cena de consumo. Jamais vocês vão ver nos Estados Unidos alguém levando um copo de cerveja à boca. É proibido por lei. Isso não quer dizer que os anúncios de cerveja não são criativos por causa disso. Dê uma espiada. Como é possível fazer um anúncio de cerveja sem contar com a cena de consumo? O que eles fizeram? Como é que eu vendo cerveja através de uma mensagem? Então eles fizeram o seguinte, eles fizeram um tema de vários filmes, vocês vão ver dois. O tema é o seguinte: como seria o mundo sem cerveja? Passa, por favor. Aqui daí dá uma vontade de tomar cerveja. And at the end of the day, you shake hands and head for the crisp, clean, refreshing taste of broccoli. Okay, Paul. You don't take orders from anyone but the sea. The harder you work, the more you earn. And the more you earn, the more you keep. And after it's all said and done, you walk away with the two things nobody can take: good friends and good corn. Eu diria que esse filme vende mais cerveja do que se tivesse propriamente de cerveja. Quem inventou a videocassetada foram os comerciais de televisão. E aqui tem um exemplar da Sony. Passa, por favor. Bateria da placa. Sem bateria Sony. Olha o que ele perdeu. Agora, vocês vão ver um comercial de institucional institucional de marca, que não pode explicar porque é muito bem feito esse institucional da marca. Passa, por favor. Se faz também de maneira, você nem é necessário, para anunciar uma marca, você não precisa falar das qualidades do produto, você tem que fazer a marca, como já diz os grandes entendidos de marca institucionalizada, que simpatia tem a marca, que amizade a marca te traz,
A marca McDonald's hoje passou a ser a primeira, ela venceu a Coca-Cola. No ranking de valores, os Estados Unidos publica anualmente os valores das marcas institucionalizadas. Até pouco tempo atrás, era a Coca-Cola que estava na frente, a McDonald's passou na frente. Hoje a McDonald's está avaliada, a marca McDonald's está avaliada em 44 bilhões de dólares. A Coca-Cola passou para 42 bilhões de dólares. Por isso é que se faz campanhas especificamente para pôr a marca no céu. Sanduíche, a loja, é um outro dia, marca. Nós aqui no Brasil estamos começando a perceber que a marca tem que ser, como ele diz, a friend, amigo da gente. E as marcas vêm através de linguagem, não necessariamente através da qualidade do produto só. Nós todos sabemos que a calça jeans Levi's é uma calça que dura, que tem aquele design, tem a etiqueta leve. Mas como é que eu faço aquela marca ser mais simpática num comercial para jovem? O que jovem gosta de ver associado a uma marca? E essa peça que vocês vão ver, institucionalizando a marca Levi's, é campeão. Passa, por favor. Essa alegria, essa gostosa maneira é mais eficiente do que você estar o tempo todo falando das qualidades do produto. Enalteça a marca e você chega lá mais depressa. Mas quer ver um exemplo? Aqui, na Inglaterra tem uma cigarrilha que se chama Hamlet. E essa cigarrilha só faz cenas que a gente gosta de ver. Cena do cotidiano, mas cena simpática. Essa cena que vocês vão ver, bem poderia ter acontecido no Brasil, porque o nosso mundo é esse que vocês vão ver aqui. A ideia da Hamlet, assim, quando uma situação fica complicada, pegue uma cigarrilha e tenha o prazer de fumar uma cigarrilha, porque é uma melhor maneira de você sair de dificuldade. Passa, por favor. Bem brasileira essa cena. Is a cigar called Hamlet, the mild cigar. Agora, um minutinho só. Volta aí um minuto. Então, essas coisas, o brasileiro, então, é capaz mais de qualquer país de fazer esse humor, e nós estamos começando a fazer essa coisa agradável. O mundo da internet não podia ficar para trás. Quer dizer, o namoro na internet está muito bem explorado aqui. Passa por seguinte, essa moça apressada que está marcando encontro com o namorado na internet. Por favor. Känns det helt annorlunda? Göran. Vi träffades på internet. Vi tänker precis likadant. Nej, jag har ingen aning om hur han ser ut. Men jag har på ladda ner en bild från hans hemsida. En bild du tar. Gud, ska du se hans ögon? Hur ska vi ses ikväll? Typ nu? Från jeans då? Han ser ut som en jättesnygg Kevin Costner. Jag ringer imorgon och berättar allt. Okej, hej. Mas
aí, então, aí a gente, tá bom, então nós aprendemos, a receita é fazer humor que a marca, que o humor for pertinente, bem feito, a marca vai levar, vamos dizer assim, os juros da inteligência do humor. O Whisky Chivas Regal, nos Estados Unidos, eles fazem uma campanha de cartoon, umas caricaturas, e que tem um milionário no inferno, e do lado tem um diabo com chifre, lá e o milionário está ali perto da fornalha. Aí, nessa caricatura, o milionário fala assim pro diabo: eu queria tomar um Chivas Regal. Aí o diabo falou: você pensa que está no céu, rapaz? Então, essas graças, de acordo com a faixa etária, elas vão surgir. Mas, então, diria, será que é o humor que salva tudo? Não necessariamente. Tem um outro lado que enaltece a marca tão bem quanto o humor, ou melhor. Vocês vão ver uma peça agora que não tem nada de humor e a gente se apaixona pela marca. É um computador, duas pessoas estão se comunicando pelo computador e eles marcam um encontro para comer uma pizza, pronto, a Pizza Hut, por acaso. Mas veja a leveza, o carinho com que isso é feito para um segmento da sociedade. Passa, por favor. Podemos falar de boca cheia. Mas está pronto. Pode passar o primeiro, então. É que o equipamento aí me deu um baile hoje. Vai lá? Tá bom. Mas, então, o que eu ia mostrar no começo, vou mostrar agora o seguinte. Existe um estudo na Universidade de Yale em que prova que a figura humana, eu precisava daquele laser lá, mas vocês estão vendo uma linha amarela e vocês estão vendo uma linha cinza. A linha amarela faz uma altura e tem a faixa etária de um ser humano normal. Quando nasce, vai à idade de 5 a 6 anos, depois vai à meia-idade e vai lá para mais para cima, onde eu vou entrar agora, ou seja, fora da garantia. E essa... Está aqui? Então, essa linha amarela aqui, quando ela está nessa faixa etária, o ser humano é mais criativo, é mais imaginativo. Uma criança é capaz de, nessa idade, entre 5 e 6, 7 anos, é capaz de contar uma história sem lógica, mas ele é inventivo. À medida em que a pessoa vai adquirindo julgamento, vai adquirindo conhecimento, vai se formando, essa pessoa tende aqui na meia-idade a cruzar. Ele deixa de ser imaginativo para ser mais lógico, preciso, matemático e etc, etc. Não tenho nada contra as profissões exatas, mas essas são as primeiras vítimas, vamos dizer assim, da queda natural da imaginação, porque assim, isso é coisa de criança. Essa linha amarela, por exemplo, no caso do Einstein, ela não só manteve-se paralela, como ela subiu, foi lá em cima, quer dizer... se a gente tomar cuidado, como vocês todos que estão aqui, depois de saber o que vocês estão fazendo, tem que aplaudir de pé, esse segmento da telefonia é uma coisa que só foi possível dado a criatividade brasileira a partir do Mota e com a exposição do Guerreiro hoje, que foi muito elucidativa. Mas, então, essa pessoa, ela tem uma linha, as pessoas ou têm a linha amarela desenvolvida ou não têm a linha amarela desenvolvida. Vou dar um exemplo. A linha amarela desenvolvida não quer dizer que ela é
formada em alguma coisa. Ela pode ser até uma pessoa simples e ter ainda a imaginação capaz de quebrar paradigmas, capaz de fazer coisas que os outros não fazem. Fernando Terni me ensinou uma frase outro dia genial. A diferença dos homens entre os homens que sabem como fazer ganham muito bem, mas os homens que sabem o que fazer é que ganham muito mais. A diferença entre o que fazer para como fazer é 1 quilômetro. Nesse caso, vamos ver um exemplo. Próximo slide você vai ver o exemplo. Então, nesse estudo da Universidade Yale, o Chris Ward nos mostrava que a criatividade humana, vamos dizer assim, está entrando em queda, porque existe muito push-button, existe muito botões para apertar, e as pessoas, por exemplo, as profissões, a maior vítima da não criatividade é o ascensorista. Primeiro, o ascensorista nunca ouve uma história inteira na vida dele. Segundo, ele aperta aqueles botões e não faz mais nada. E, mais do que nada, é a única profissão que não pode fazer uma greve. Porque se o ascensorista fizer greve, a gente vai lá, aperta o botão, aquela coisa anda do mesmo jeito. E a Villares e as outras fábricas pensam que todos eles têm uma bundinha 14x14. Que é aquele... Então, essa é um profissional vítima do maior inimigo da criação, que é o condicionamento. Como é que uma pessoa se descondiciona? Fazendo coisas não ortodoxas. Quer ver um exemplo? Passa, por favor. Próximo slide. Aqui está a coisa mais perigosa que a um ser humano pode acontecer. Ou seja, vítima da... Existem duas maneiras da gente aprender. Uma é por imitação, que é isso que está aqui. A mãe da gente, a professora da gente, um dia fez essa casinha, a gente repete a casinha a vida toda. E isso nos condiciona a fazer as coisas por imitação. É a maneira, vamos dizer, mais frágil de aprender. A maneira mais gostosa de aprender é por estímulo. Se essa professora, ao invés de fazer essa casinha, que aliás nem é do Brasil, essa casa é da Suécia, ou da Birmânia, que tem lareiras largas, aqui não tem nem lareira no Brasil, tem esse telhado com queda de neve, aqui nem tem neve. É que algum imigrante trouxe esse desenho um dia para cá e a gente vem fazendo esse clichê, passando para gerações. Se a professora, ao invés de desenhar esse negócio, estimulasse os alunos dizendo assim, onde você mora? É apartamento ou é casa? Você tem cachorro? Você tem guarda? Aí a gente estaria estimulando os alunos a pôr de si no papel uma coisa que ele nem sabia que era capaz. Mas o exemplo mais típico está a seguir aqui, quer ver? Próximo slide, por favor. Essa é a casa de um pescador humilde de Ubatuba. Ele é um bonachão, uma boa pessoa, que empresta dinheiro para os amigos e os amigos não pagam. O que fez esse pescador? Ele não podia contratar o Bradesco, o departamento de cobrança do Bradesco. Ele escreveu na porta da casa dele, nome das pessoas que me pagam e não que me devem e não pagam. E pôs o nome, Vanderlei, Davi Tanto, Valdemar, e pôs cada nome e a quantia. Ele acabou recebendo o dinheiro, é a porta mais fotografada de Ubatuba e é tido como um cara esperto, porque ele quebrou o paradigma, ele fez coisas que outro jamais faria. Outro exemplo, por favor. Quem achou essa placa aqui é um cara observador. Mais outro exemplo. Próximo exemplo, por favor, Paulo. Na Estrada Castelo Branco, tem alguém que usa essas pedras e porteiras como mídia. E ele tem um canil no quilômetro 26. Então ele põe com fila, quilômetro 26. E assim vai. E até que alguém viu que esse sujeito é esperto, porque ele anuncia o canil dele no quilômetro 26 de graça, e ele está usando a pedra como mídia ou como informação. Até que um chofer de caminhão achou que também tinha que usar aquilo e fez isso aqui. Próximo slide. Vamos ver mais um aí. Esse ecologista da periferia, ele tinha que falar... Que linguagem ele vai usar? Isso é usar uma linguagem própria para o público indicado, tá certo? Próximo slide, por favor. Aqui tem um português também de linha amarela bem para cima. Ele escreveu aqui:
Lá está escrito, pão com manteiga 1,20, pão com margarina 1, pão sem manteiga 80, pão sem margarina 60. Aí eu perguntei para o português, mas como é que é isso? Ele falou, o que está certo é o de baixo, o resto é marketing. Está certo. Mas tem mais um exemplo de linha amarela, porque eu diria que ser criativo numa agência de publicidade, ser criativo no mundo da informática hoje, eu diria que é mais ou menos fácil por causa do habitat, por causa da juventude, por causa dos empresários abertos. Por exemplo, hoje, o cara que trabalha na McDonald's, ele é obrigado a aprender as coisas por imitação e a condicionar-se a fazer aquelas coisas a vida toda. O cara que trabalha na informática, na telefonia, ele é estimulado a não fazer aquelas coisas e fazer outras coisas. Ele é estimulado a criar programa. Então, essa diferença nos torna privilegiados. Agora, eu quero ver o seguinte, é possível, é difícil, é impossível ser criativo em lugares ortodoxos, lugares que você diria, aí não dá para ser criativo. Por exemplo, passa o próximo slide. Por exemplo, aqui não dá para ser criativo. Você tem uma igreja, como vocês sabem, as igrejas ocupam os melhores terrenos do mundo, porque as igrejas chegam antes da padaria, faz a praça, depois é que tudo acontece. Então, por isso elas estão hoje nos lugares, nos terrenos mais privilegiados do mundo. Essa igreja está na praça principal de Chicago, em frente à biblioteca. E passando por essa igreja, vi uma coisa tão criativa que eu tinha que fotografar. Bom, eu sou muito ligado a esse negócio da igreja, porque uma vez o Faldini conhece a história já, o senador já conhece, vou repetir. Eu tive que fazer uma palestra para a CNBB. O CNBB, os bispos brasileiros. E enfrentar uma palestra de 110 bispos não é coisa fácil. E o Lauro César Muniz, o novelista, falou na minha frente, e ele me avisou, falou, Alex, você vai levar cacete, porque os bispos são contra a novela. Isso foi em 1979, 80. Os bispos são contra beijo, contra disquite, contra a televisão, contra você publicitário, nem sei o que você vai fazer lá. Aí eu, encarando os bispos, falei, olha, eu não vou fazer palestra, eu só vou fazer um agradecimento. Eu quero agradecer vocês, religiosos, porque tudo que eu faço em publicidade eu aprendi com vocês. Por exemplo, vocês, religiosos, são inventores do primeiro veículo de comunicação de massa, que é o sino. O sino, quando batia numa aldeia, comunicava a aldeia toda. Vocês inventaram o primeiro display. Display era uma coisa feita para destacar, para expor. Quando nas aldeias medievais as casinhas eram sobradadas, baixinhas, vocês faziam um telhado 10 vezes mais alto, estava em display aí, se dizia a igreja é lá. E tinha um logotipo que vocês inventaram, que é a cruz, um logotipo tão maravilhoso na ponta do display, que a igreja é lá e se trata de uma religião daquela marca, não da estrela ou não da meia-lua, outros concorrentes. Mas foi para aí afora e tal, eles riram muito quando eu falei, mas essas ferramentas que vocês inventaram, por exemplo, primeiro o audiovisual que vocês inventaram, que nós usamos audiovisual toda semana, vocês inventaram um audiovisual que é a Via Sacra, tem 7 quadros de cada lado na nave, e a gente aprende catecismo de maneira audiovisual. Mas a ferramenta que vocês inventaram, e isso a gente não abre mão, se eu quiser fazer uma comunicação correta, para o público certo, na hora indicada, eu preciso fazer antes pesquisa. E vocês inventaram um santo departamento de pesquisa, que é o confessionário. Aí foi uma risada só. Bom, então, como é que alguém dentro dessa igreja, em Chicago, pode ser criativo? Ele tem que fazer a missa como manda a missa, ele tem que fazer a reza como manda a reza, ele tem que receber donativos, a sacola de vime ou de veludo vermelho, ele tem que arrecadar, ele fazer essas coisas. Jamais fazer coisas que não sejam do livro, do ortodoxo sistema religioso. Não é que ele fez coisas diferentes, esse quebrou o paradigma, esse é criativo. Olha o que ele fez. Passa o próximo slide. Ele queria faturar mais, ele destruiu a igreja, construiu um prédio de 35 andares e pôs a igreja de novo lá em cima.
Eu subi num elevador acarpetado de vermelho, entrei e fui falar com o reitor, falei, mas que ideia maravilhosa essa, como é que foi? Aí me apresentei, o reitor falou, why not, Mr. Perissinotto? Estamos mais perto de Deus agora. Eu termino aqui meu papo, muito obrigado.